Beleza? Então vamos lá, povo lindo. Hoje, sem muita enrolação, certo? Vamos estar ali um dos assuntos mais importantes, né, para matemática, que é a estatística, que inclusive, gente, ela é meio que trabalhada junto com outro assunto que é probabilidade, né? Ela é basicamente, a probabilidade é basicamente a quantidade dela. Então, assim, tem questões que são bem chatinhas, né, de fazer, principalmente de probabilidade, mas é porque muitas vezes a gente não entendeu bem o assunto de estatística, que é importantíssimo. Ok? Então vamos para a gente poder entrar aqui nos elementos principais, tá, gente? Que eu vou trabalhar bem na perspectiva Enem, beleza? Então vamos lá. O primeiro conceito que a gente vai aprender aqui, gente, são as famosas medidas de tendência central. Ó. Medidas de tendência central. São as mais simples, tá, gente? A primeira medida de tendência central que a gente aprende é a famosa moda. Ó, a moda é a primeira, certo? A primeira medida de tendência central. E aí, gente, moda, o próprio nome meio que já está dizendo a gente, né? Já é autoexplicativo, né? Moda é algo que basicamente vai acontecer sempre, né? Então, a moda, gente, vai ser o elemento. Então, assim, dentro de um conjunto, Amanda, a moda vai ser aquele elemento que mais se repete. Vou botar aqui, ó. Elemento que mais se repete. Então, vamos supor que eu tivesse esse conjunto aqui, gente. Ó, 2, 3, 9, 2, 5, 6, 2, 10, 3, 8, 2. Beleza. Se eu fosse perguntar para vocês aqui, qual seria a moda desses elementos? Porque, veja, os elementos não precisam estar em ordem crescente e decrescente, não, tá? Muito bem. Todo mundo concorda com o Ludmilla? Sim, né? Porque eu disse a vocês que moda é aquele termo, aquele elemento que mais se repete. Então, veja, o 2 está se repetindo 1, 2, 3, 4 vezes. Gente, inclusive, essa repetição na estatística, Murilo, a gente vai chamar isso de frequência. Então, a gente pode dizer que a frequência do termo 2, ó, a frequência, a gente até coloca assim, ó, frequência do termo 2 é de 1, 2, 3, 4. Porque, gente, frequência é justamente a quantidade de vezes que ele está se repetindo. Então, né, assim, de maneira mais formal, a gente diz que a moda é isso. Não é só o elemento que mais se repete, mas é um elemento que tem a maior frequência. Inclusive, aqui vocês podem perceber, né? Nós temos um único elemento que representa a moda. Então, nesse caso, esse elemento aqui, a gente diz que ele é... Desculpa, esse conjunto, a gente diz que é um conjunto unimodal, viu, Amanda? E aí, esse uni, Jéssica, vem de um. Então, tem apenas uma moda. Mas eu poderia ter também esse outro conjunto aqui, ó. 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza. Gente, qual é o número que mais se repete? 3 e 4. Então, se eu fosse perguntar para vocês aqui quem seria a moda, né? Inclusive a moda, a gente representa como sendo MO, eu diria para vocês que é o 3 e o 4. Ou seja, nós temos duas modas. Então, nesse caso, esse conjunto, ele não é unimodal, ele vai ser o quê? Quem sabe? Se ele não é unimodal, ele é o quê? Bimodal. Muito bem, ó, tá vendo? Ele é bimodal. Prof, eu poderia ter três, poderia, e assim sucessivamente. Agora, se eu botasse esse exemplo aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, beleza. Qual é o termo que mais se repete? Nenhum. Então, significa que esse conjunto, ele não tem moda. Então, se ele não tem moda, a gente diz que ele é, Murilo, amodal. Vou até botar o A em caixa alta. A lembra. A é prefixo de quê? Não. Não, muito bem. De não, de negação. Muito bem, tá vendo? Então é que não tem moda. Prof, mas é possível? É, aqui, ó. Você viu um conjunto que não tem moda e tá tudo bem. Oi, Amandinha, diga aí. Então, a alternativa seria o quê? Zero? No caso, seria vazio.
conjunto vazio, certo? Não teria moda, beleza? Ou lá diria assim, ó, simplesmente, esse conjunto é amodal, ok? Dizendo lá para você que não tem moda. Aí, beleza, depois que a gente viu a moda, agora a gente vai ver o segundo elemento, tá? De tendência central, né? Que vai ser aqui a famosa média, que vai ser a média, que a gente vai chamar de média aritmética. Gente, quem se arrisca a dizer o que é média? Como é que eu calculo a média aritmética? É a soma dos termos Sim, sobre a quantidade. muito bem. Então eu vou pegar a soma dos termos e vou dividir, ou seja, sobre, né? E divido pelo número de termos. Lembrando, esse tipo aqui, né? No caso, esse conceito aqui, ele é o geralzão. Porque normalmente a gente diz que aqui é para média aritmética, que a gente vai chamar de média aritmética simples. Ó, tá vendo? Simples. Ou seja, que é quando nós não temos o peso. Agora, gente, não precisa se agoniar quando eu falar, tipo, ai, média ponderada, que é aquela média que tem peso. Porque, gente, o peso, na verdade, é só uma maneira de tu não precisar escrever tipo um número 10 vezes. Por exemplo, eu vou dizer a você que o número 9 aparece 20 vezes. Eu não preciso escrever o 9 20 vezes. Eu posso dizer que, ó, você tem um 9 e o peso do 9 é 20, ou seja, significa que ele é ponderado, ele vai se repetir 20 vezes dentro daqueles dados que eu tenho, entendeu? É isso. Então aqui, mas é simples. Ok? Sim, Jéssica, perfeito, Jéssica, muito bem. A gente reviu, não foi? Perfeito, isso mesmo, velho. Aquilo que é a ponderada. Porque, veja, a simples é isso: soma dos termos divide pelo número de termos. Então, vamos supor que eu colocasse assim, eu dissesse, pegasse, colocasse um quadro aqui e dissesse assim, ó. Isso aqui vão ser as notas de alguns alunos da disciplina de educação financeira, por exemplo. Olha, aí o ministro tem um professor que ministra aula de educação financeira em um determinado colégio, e ele organizou as notas de alguns alunos ali em uma tabela. E aí as notas, elas ficariam mais ou menos assim, ó. Deixa eu tentar dar uma organizada nisso aqui. Pronto, muito bem. E as notas, Gilzinha, vamos supor que tivesse sido assim, ó. Uma pessoa tirou 6, a outra tirou 8, a outra tirou 10, a outra tirou 5, uma tirou 7, a outra 3, a outra 10 de novo e uma tirou 9, por exemplo. Aí eu quisesse saber qual é a média, perceba. Aqui eu tenho um total de 8 notas. E essas notas, eu quero calcular a média. Então a média aqui vai ser a média simples porque eu não tenho peso. Entendeu? E aí, se eu fosse calcular a média, seria assim. Gente, inclusive, a representação da média, tanto pode ser o M, ó, quanto pode ser um X com traço em cima, tá? O X com traço em cima, vocês vão encontrar em alguns editais um pouquinho mais complexos, mais bem trabalhados que a matemática, que o Enem, tá? Mas isso é totalmente normal, é só questão de representação. Eu, particularmente, represento pela letra M, mas não muda nada. M ou X, uma barrinha em cima, mesma bosta, ok? Então a média aqui, Jéssica, ficaria assim, né, Ju? Pegaria 6 mais 8, ou seja, ia somar todos os termos aqui, ó, mais 5, mais 7, mais 3, mais 10, mais 9. E aqui eu vou ter que dividir pelo número de termos. Cara, eu disse a vocês que eram quantos termos? Conta de novo. Muito bem, perfeito. Então divide por 8, tá vendo, Ludmila? Então, poxa, essa soma ficaria assim, ó. 6 com 8, gente, tá quanto? 6 mais 8, rapidinho. 14, muito. Vamos ver se a matemática tá acelerada, certo? 10 mais 5, 15, muito bem. 7 mais 3, 10, muito bem, Ludmila. E 10 mais 9, 19, muito bem. Aí vamos somar de 2 em 2, tá? 14 com 15, dá quanto? 29. Aí, mais, aí vai ficar 10 mais 19. 29, muito bem, tá vendo? 29 mais 29, tudo isso sobre 8. 29 mais 29, que é 29 vezes 2. 58, muito bem. Então fica 58 sobre 8. Ei, não dá para dividir, né? Mas já para simplificar. Por quanto? Por 2. Dividindo por 2, fica quanto em cima e fica quanto embaixo de Mila? Em cima.
58 por 2. 29. 29, muito bem. E 8 por 2. 4. Muito bem, perfeito. Aqui, ó, essa aqui é a média. Só que essa média é a média, ó, que a gente vai chamar de simples. Por quê? Porque eu não tenho peso, tá certo? Essa aqui é a média simples. Prof, o Enem vai cobrar do mesmo jeito, igual. Não vai me dar nada. Nada, nada, nada mesmo. Agora, eu posso ter também uma média que eu vou chamar de média não simples, mas sim ponderada, que nesse caso vai ser os pesos. Então, vamos supor que eu dissesse assim, olha, eita, eu tenho provas, certo? Aqui eu vou dizer o seguinte, ó, que vai ser a nota da prova, e aqui o peso da prova, certo? O peso dessa provinha em específico. E aí, vamos supor que eu colocasse desse jeitinho aqui, ó. Na primeira prova, a pessoa tirou 5 pontos e o peso era 2. Na segunda, tirou 6, o peso era 3. Na próxima, tirou 9 e o peso era 4. E na próxima aqui, tirou 10 e o peso era 1, por exemplo, ó. Certo? A gente vai ter essa situação toda aqui. Eu não vou nem botar, não, tá? Aí, se eu fosse agora calcular a ponderada, gente, a ponderada ficaria assim, ó. A média seria igual a... Eu pego o dado, Ludmila, o dado nesse caso vai ser a nota, tá? Ó. Então, eu tenho a nota e eu tenho um peso. O que é que significa esse peso, gente? Significa que a nota 5 ela vai aparecer, ó, 2 vezes, entendeu? A nota 6 o peso não é 3, então significa que ela vai aparecer 3 vezes. O 9 o peso não é 4, então significa que o 9 aparece 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E assim sucessivamente. Todo mundo entendeu o que significa esse peso, que na verdade é só uma representação para ser, só para você dizer, tipo, quantas vezes que aquele dado ele aparece, só uma maneira resumida de tu apresentar. Mas a média em si mesmo é muito mais fácil. Por quê? Você vai pegar o dado, que é o elemento, e vai multiplicar esse elemento pelo peso. Então fica 5 vezes 2 e soma pela multiplicação dos outros elementos vezes o peso deles. Vai ficar a nota 6, o peso é 3, então multiplica 6 vezes 3. Depois vai somar, continua somando. 9, 9 vezes 4 aqui, tá vendo? E por último vai ficar 10 vezes 1. Aí tudo isso aqui, gente, tá aí embaixo eu vou dividir simplesmente por 1, 2, 3, 4, 4 dados, 4 elementos. Não, por 10. Aí vamos lá. Por que por 10? Porque eu vou dividir pela soma dos pesos. Porque eu disse para vocês que o peso é tipo assim, a nota 5 aparece 2 vezes, a nota 6 aparece 3 vezes, a nota 9 aparece 4 vezes e a nota 10 aparece uma vez. Então, veja, são, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, tá vendo? Ó? Mas, em poucas palavras, você pega todos os pesos, soma eles, ó. Tá vendo? Então, vai dividir pela soma dos pesos. Então, essa média vai ficar assim, ó. 5 vezes 2, 10, 18, 36. Já tenho mandado ali, não foi? Sobre 10, tudo isso dividido por 10, ó. Tá vendo? Muito bem. 74 sobre 10. Então, a média aqui vai ficar 7,4. Ok? Gente, só que é o que acontece, por exemplo, em algumas faculdades, né? Quando a pessoa termina de fazer Enem, aí bota no SISU, aí você vê que a média não é aquela que você soma e divide, tipo, pelo número de elementos. Não. Ali, nesse caso, vai ser a média ponderada, né? Que nesse caso a gente diz que a faculdade tem pesos, certo? Que pode ser ali, tipo, ciências da natureza tem peso 4, matemática tem peso 2, e assim sucessivamente. Todo mundo lembra disso? Fácil ou difícil? Deu para entender? Compliquei, não, né? Se eu compliquei, fale, viu, gente? Por favor, pelo amor de Deus, tá? Deixa eu continuar sem vocês estarem de fato entendendo, não. Beleza? Tranquilo, né? Diga, Miguel. Até então, né? Fluindo. Agora nós temos a terceira, tá? Terceira forma. A terceira medida de dispersão, que vai ser a famosa mediana. Ó, agora a mediana ela é um pouquinho mais chata. Por quê, gente? A mediana, ela normalmente, ela vai ser o termo central, tá? Mas se liga, só vai ter termo central quando o número, a quantidade de elementos for o quê? Quem lembra? Ela só vai ter Ímpar. termo ímpar, muito bem. Porque quando não for ímpar, então eu até vou botar aqui, ó, é termo central quando o número de dados
for ímpar, for número ímpar, e vai ser a soma dos dois termos centrais. A soma não, né, gente? Vou botar melhor. Vai ser a média, tá? Corrijam aí. Vai ser a média dos dois termos centrais, quando, nesse caso, o número de dados for par. Tranquilo, gente? Beleza, né? Então, termo central vai ser quando o número de dados for ímpar e a média dos dois termos centrais quando o número de dados for par. Então, vamos supor, gente, que eu pegasse aqui, ó, cadê? Pronto. Eu pegasse esses dados aqui, ó, os mesmos dados, tá? Ó, que vão ser, nesse caso, essas notas aqui, ó. Tranquilo? Vamos supor que eu quiser saber qual é a mediana. Gente, para saber a mediana, a primeira coisa que eu vou fazer é organizar no que eu chamo de rol. Ó, organiza em rol. Rol é o quê? Quem lembra? Eita, meu Deus, ficou esse cinza escuro. Quem lembra o que é rol? Ordem crescente ou decrescente, viu? Tanto faz, beleza? Em ordem, muito bem. O rol é em ordem, que tanto pode ser crescente ou decrescente. Eu gosto crescente. Então começa do menor para o maior. Dos termos aqui, quem é o menor termo? 3. Depois do 3, rapidinho. Vem quem? 6. Depois do 6. Não, Eita, tem o desculpa. 5. Tem o 5, né? Perdão. Então, do cinco vem o 6, não é isso? Do 6. 7, muito bem, do 7. 8, né? Do 8. 9, muito bem, do 9. Muito bem, 10, 10, né? Ó, e aqui eu boto duas vezes, 10 e 10, beleza? Pronto, organizei. Aí agora eu vou contar quantos elementos eu tenho. Quantos elementos a gente tem aqui? O número de elementos? 8. 8. Aí 8 é ímpar, ou 8 é par. Então, como 8 é par, não pode ser o termo central, tem que ser a média dos dois centrais. Sabe como eu faço para saber sabe como eu faço para saber quais são os centrais? Primeira coisa, eu pego o total e divido por 2. Qual é a metade de 8? 4. Então vai ser o quarto termo. 1, 2, 3, 4. Então, o quarto termo. Um dos termos centrais é o 7. E o outro termo central é quem vem depois dele. Quem vem depois dele? Depois do 7, quem que tá lá? Então, o 7 e o 8 são os termos centrais. Ó. Porque, veja, a esquerda do 7 ficaram 3 dados. E a direita do 8 também ficaram 3 dados. Então, esses caras são os termos centrais. Então, o que eu faço aqui para calcular a mediana, inclusive a mediana é a famosa MD, eu calculo a média aritmética. Então, quando eu somar 7 com 8, eu tenho que dividir por quanto para fazer a média aritmética? Muito bem, 2. Ó. Então, fica 7 mais 8 dá quanto, gente? 15, né? 15 sobre 2 dá quanto? 7,5. Muito bem, aqui, tá vendo? Então, Sabe, seria isso 7, isso oi, é meu bom amor. fazer porque, tipo, Enem 2023 teve uma questão que era 160 o número. Aí ele pedia a mediana. Aí, se fosse fazer contando, ia se arrombar, né? Porque ia demorar que só. Aí é só Muito, botar né, velho? 80, né? E Perfeito, muito bem. Amandinha, perfeito, velho. E agora, Amandinha, eu vou ensinar vocês a fazerem quando te dá assim com peso, ó, que o Enem gosta de vez em quando, tá? De passar umas questõezinhas assim. Então vamos supor, eu quero calcule a mediana daqui. Gente, primeira coisa, quando tiver tabela, que é com peso, tu vai somar os pesos. Quanto é que dá a soma de todos os pesos? Porque o peso é o número de elementos, gente. A soma dos pesos dá 10. Então você tem 10 termos. Vem cá, 10, se você tem 10 termos, 10 é o quê? Para o ímpar. pá, Então, Amandinha, a média vai ser o quê? Vai ser o termo central, vai ser a média dos dois termos a média centrais. de 2. Aí tem que encontrar. Por exemplo, não são 10 termos, para encontrar o primeiro termo, eu pego e calculo a metade de 10. Quanto é que dá a metade de 10? 5. Então, o primeiro termo é o 5, é o quinto termo, e o próximo vai ser o E o qual? sexto. Muito bem, o quinto e o sexto termo. Tá vendo? E aqui, ó, que coisa boa, tá em ordem crescente. Então, eu tenho que encontrar quais são os termos que estão na quinta e na sexta posição.
Se liga, o 5 aparece quantas vezes no jogo? 2. Então, significa que o 5, gente, ele vai ocupar a primeira e a segunda posição. Depois, o sexto vai ocupar, no caso, o número 6, ocupa quais 3. posições? O terceiro, Quarto e quinto. muito bem, o quarto e o quinto. Olha, que é justamente o que eu quero. Então, o primeiro termo é quem? É 6. E o 9, ele ocupa quais posições? Sexto, sétimo, oitavo. Muito bem, sexto. O Fabrício, é na ordem crescente, né? Isso. Beleza? Então, ó, então o sexto tem que ser 9. Ó, e aqui eu divido por 2. Fica em Nossa, cima quanto? fácil, eu repetia tudinho, olha. Olha, tá vendo, velho? Porque assim, Amandinha, quando é pouquinho dado, ainda dá. Mas tu vai ver aqui que vão ter umas questões, eu acho que eu trouxe uma delas, que é o cão. Menino, é uma tabela imensa, com mais de 900 dados, olha. Teve uma que o Enem passou, tinham mais de 300 dados. Então, vale a pena ver a gente fazer assim. E aí, fácil, difícil, digam aí. E nós temos a quarta, tá? Que vai ser a famosa amplitude, ó. Beleza? Amplitude. Gente, a amplitude vai ser nada mais, nada menos que a soma. Ui, perdão. Cadê, meu Deus? Pronto. A amplitude, gente. Que vai ser basicamente. Pronto. Bora ver se todo mundo lembra. O que seria a amplitude, gente? O que seria essa amplitude? Calma aí. Vixe, Maria, tá falando de quê? De onda, é? No caso, a amplitude, tipo, de dados. Como é que seria? Muito bem. Ah, Pronto, ele botou ali, ó. Maior e e menor agora? termo. Mas eu vou fazer o que com eles? A média, todo mundo concorda que a média. E aí? Porque a amplitude é quanto variou, subtrai. Então vai ser isso aqui, ó. Ó, quase, viu? Ó, quem acertou foi Miguel, ó. Você vai pegar o dado com o maior valor, então vai pegar o maior valor e vai subtrair o menor valor. Beleza? Então vamos supor, eu tenho esses dados aqui, ó. Pronto, gente. Qual seria a amplitude desses dados aqui? Pega o maior valor. Quem é o maior valor? Vai ser 10 menos 3, Muito bem, perfeito. Que vai dar quanto? 7. Aí, ó, tá vendo? Já temos a amplitude. Que é de quanto variou. Se ligou? Fácil, difícil, digam aí. Fácil, faz sentido. Muito bem. Vou botar agora aqui umas questões para a gente poder fazer, tá? De média, moda, mediana e amplitude, ok? Antes de passar, tipo, de fato para a parte de medida de dispersão. Eu queria muito, gente, que desse tempo de coração. Queria muito que desse tempo da gente ver logo medidas de dispersão hoje, tá? Porque a gente já veria estatística inteiro. Eu passaria a lista, vocês passariam a semana toda resolvendo essas questões que eu passar hoje. E aí, semana que vem, a gente já partia para a próxima parte. Seria melhor, né? Mas eu acho que a gente consegue. Deixa eu dar umas carreirinhas aqui, ó. E já ir botando vocês para irem resolvendo. Ó. Alguém vai ler para mim, tá? A questão que eu vou botar. Deixa eu trocar aqui a tela. Vê se vocês estão tendo acesso já. Muito bem. Feitosa, lê aí pra gente, Feitosa, por favor. Está cortando aqui para mim.
O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. O dono da padaria decidiu que, na semana seguinte, a produção diária desse tipo de pão não seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. O dia da semana, utilizado como referência para essa quantidade de pães a serem produzidos diariamente, foi. Muito bem. Vocês querem tentar fazer sozinhos ou querem que eu resolva essa com vocês primeiro? Pronto, resolvam só. Eita, pega já afeitosa. Mais alguém já conseguiu? Pronto, eu vou botar só essa quantidade, 7, e a gente já parte, 7 questõezinhas, a gente já parte daqui a pouquinho para medidas de dispersão. Todo mundo letra C? Muito bem, gente. Ó, ela tá perguntando, né? Qual vai ser o dia da semana utilizado como referência para essa quantidade de pães. E lembrando, né? Que ela vai escolher o dia da semana em que a quantidade foi mais próxima da média das quantidades vendidas em uma semana. Então, certamente calcular o quê? Média aritmética. Média aritmética tem peso essas informações? Diz aí, os dados têm peso sim ou não? Não. Então, vai ser a média aritmética o quê? Ponderado ou simples? Simples, muito bem, gente. Inclusive, é importante a gente saber, às vezes, esses conceitozinhos, sabe? Às vezes, fico perguntando para vocês assim, mas porque tem algumas questões que ela vai entregar no próprio comando. Tipo, média aritmética é simples, ou média aritmética ponderada, média aritmética com peso, entendeu? Então, vamos lá, ó. Nesse caso, a média eu vou pegar todo mundo, soma e divide pelo total. Então, fica 250 mais 208, mais 215, mais 251, mais 187, mais 187, mais 186. Inclusive, se eu perguntasse para vocês qual seria a moda, vocês me responderiam que era quem ali a moda? 187. Muito bem, vai dividir por 7 dias, né? Ó, porque é uma semana, né? Ó. Olha, muito bem, já fizeram ali 1484, isso tudo dividido por 7, vai dar quanto aqui? 212. Muito bem. E aí, quem foi que ficou mais próximo? Terça-feira. Muito bem, perfeito, tá vendo? Ó, letra C de casa. Aí, se eu perguntasse para vocês qual seria a mediana desses dados, vocês me responderiam que era quem? Façam aí, rapidinho. Já vimos a média, a moda, e agora falta a mediana. E depois da mediana, façam a amplitude Vai também. ser 251. 251 a mediana e a amplitude. 64. Isso, muito bem. E, gente, a mediana, dê uma olhada aí, tipo, 64 ou 65, gente? 65, né? Muito bem. E essa mediana, vocês fizeram como? Já olharam aqui quem ficava no meio, era? A mediana tem que fazer o quê primeiro? A mediana. Pronto, é ímpar, mas qual é o primeiro passo? Colocar em rol. O que significa colocar em rol? Muito Por bem, que em que é ordem. 65 amplitude? Tá vendo? Não Pronto. 64, não? Pronto, vamos ver. Vou corrigir aqui, viu? Ó, vou fazer primeiro a mediana. A mediana, primeiro passo, gente, é colocar em rol, ou seja, organizar em ordem. Então, eu vou botar o quê? Crescente, tá? Então, vai ficar 186 primeiro. Vou me corrigindo, tá? Se tiver errado. Depois vem... Eita, botei 187, disse 186, escrevi 187, Hoje eu vi enfim. que tava pensei que tava em ordem, ó, já crescendo. Depois, 187, tá vendo, ó, duas vezes.
Depois, 208. Vou me corrigindo se estiver errado. Depois, 215. Depois, 250. Por último, 251. Correto? Por último, 251. Como são 7, velho, aqui é só o termo central, pô. Então vai ficar, neste caso, ó, quem é que fica no meio, gente? 208, não 251. Ó. Tá? 208. Já a amplitude eu pego o maior, que é 251, e tiro 186, ó. Tá vendo? Isso fica, ou pega emprestado nada. Com 4 dá 190, com 10, 200, 200 com 51. Dá 66, né? Não é isso, gente? Porque vai ficar, ó. Deixa eu ver, viu? Ah, não, 5, verdade. Ó, 5, aqui pega emprestado, 14, dá 65, é isso mesmo, 65, viu? Então temos aqui, tá vendo? Ó, se quisesse, os dois dados, tá? Os outros dois, que são importantes também de calcular. Vamos ver quem é que eu vou botar. Amanda, lê essa daqui pra gente, Amanda. Ai, tá, viu? Pelo amor de Deus, não sabe fazer uma porra de uma conta, velho. Na moral. Em uma Tá fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento, para evitar que sejam, tá pequeno para mim, cabeça, que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é... Muito bem, querem fazer só essa? Tentem, viu? 3 minutinhos, bora lá. Vai ser a letra A. Pronto, bora esperar, viu? Olha, todo mundo B? Todo mundo letra B mesmo? Bora corrigir, né? Isso aqui seria média o quê? Cadê Murilo? Não consigo fazer não, Murilo, essa? Ponderada. Ponderada, muito bem. Peraí que foi aqui, pronto. Ponderada, muito bem. Então a média ficaria assim, né? Ó. Nota, ele quer a média de garrafas. Então a quantidade de garrafas é que vai ser o termo, viu? É que vai ser o dado. A quantidade de dias não é o dado, a quantidade de dias é o peso. Então significa que 52, o zero vai aparecer 52 vezes. Então fica assim, ó, 0 vezes 52, mais 1 vezes 5, que é o peso dele, mais 2 vezes 2, que é o peso dele, mais 3 vezes 1, que é o peso dele. Tudo isso aqui a gente vai dividir quantidade de dias, quanto foram? Ó, nem precisa contar, porque ele já disse ali, 60, muito bem. Então isso aqui, ó, vai ficar 0
aqui fica 5, aqui fica 4, aqui fica 3. Somando, eu vou ficar com 9, 9 com 3, 12. 12 sobre 60. Vou fazer, sabe por quanto, gente? Por 6, viu? 6 em cima, 6 embaixo. Por quê, ó? Por 6 em cima dá 2, por 6 embaixo dá 10. Agora sim, ó. Letra B de bola, B de bigorna. Aí, ó. Tranquilo, né, velho? A próxima aqui, essa aqui eu vou ler, tá? Ô, Miguel, tu tá com microfone? Tá não, né? Porque ele hoje não tá falando. Jéssica, tu tá com microfone, Jéssica? Lê aqui pra gente, Jéssica, essa aqui. Alice. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de voleibol masculino nas Olimpíadas de 2012, em Londres, e suas respectivas alturas em metro. A mediana das alturas em metro dessa jogada é. Muito bem. Tentem fazer e me digam quanto deu, viu? Uhum. 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 Todo mundo concorda com o Murilo? Vê aí. E aí, deu C. Bora lá para a gente corrigir. Ele quer saber a mediana. Qual é o primeiro passo para calcular a mediana? Enrolo, muito bem. Gente, mais uma dica ainda melhor. Sabe o que é? Quando for assim, ó, em tabela, e muito, muito dado mesmo, quando for muito, muito, muito dado, eu vou dizer para vocês. A primeira coisa é, contem sempre quando for tabela com muito número, que não tiver peso, óbvio, quando não tiver peso, viu? Então, ó, olha, quantos dados a gente tem no total aqui? 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 é número par ou número ímpar? Par. Então a mediana vai ser o quê? A média. Muito bem, eu tenho que pegar o sexto e o sétimo termo, né? Porque é 12, 12 dividido por 2 é 6 e o próximo é 7. Então, o sexto e o sétimo. O que eu vou fazer aqui é ir contando, já botando em ordem. Eu vou ter que pegar o sexto termo e o sétimo termo. Então vai ficar, ó, o menor valor aqui, quem é o menor valor? 1,84. Muito bem, perfeito. Então esse é o primeiro termo. Vou botar assim, vou fazer assim, ó. Esse é o primeiro termo, tá? Depois, quem é que vem? 1,90, né? 2.
1,90 de novo, 3. Não é isso? É, Ludmila, mas pode fazer assim, ó, botando, riscando do lado mesmo, tá? Ó. Depois 1,91, o quarto termo. Depois 1,92, o quinto termo. Aí depois o sexto termo, ó, já vem para 1,94. Então esse aqui é o primeiro, ó. E o sétimo, quem é o sétimo? 1,98, né? Muito bem, ó, tá vendo? Então esses dois, então eu vou pegar, ó, 1,94, somar com 1,98 e divide isso aqui por 2, ó, porque é a média, tá? 1,94 e 98 dá 12, 19,3. 3,92 dividido por 2. Um negócio Ok? que eu gosto de fazer que me ajuda muito Hum, é ir cortando o maior e o menor. Tipo assim, ma- a gente tendo que copiar aqui fica meio difícil fazer isso, né? Mas, tipo assim, você tendo com papel ali ou PDF, você só sai é assim, né? mais Tipo, fácil. tá, e muito, velho. Ixi, Mas tem que tomar muito cuidado, né? Porque se você é, cortar um que não tá na hora dele, perdeu a aí questão. se lasca. É verdade. Mas eu fazia muito assim também. Depois eu aprendi a fazer assim, eu boto o númerozinho na frente, sabe? E ao invés de ir copiando de um por um, né? Vai ficar 3,92 por 2. Vou multiplicar por 100 em cima, por 100 embaixo, tá, gente? Que fica 392, então fica 392 dividido por 200. Vou simplificar por 10, por 2 em cima, por 2 embaixo, tá? Ó, 2 em cima, 2 embaixo. Por quê? Porque embaixo aparece o 100. Em cima fica metade de 300, 150, metade de 90, 45, 1. 191. Então fica 191, não é isso? E aí, está certo, né? Pronto, muito bem. Agora dividir por 100 é mais fácil. Porque dividir por 100 é só botar duas casas. Então, a mediana, 1,91. Ó, letra B de Brasil. De boa demais, né, velho? Agora a próxima, ó. Ô, Muliro, lê essa aqui pra gente, do ano em 2017. Agora com gráfico. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de... Muito bem, tentem fazer aí, viu? E me digam o resultado. Ludmila, eu vou fazer de novo aqui, só que no papel eu te digo, tá? Se foi eu que errei ou se foi você, beleza? Gente, e esse daqui, ó, a anterior, dá 1,96, tá? Acabei dividindo errado, beleza? E aí, B ou C, ó, é duas pessoas, já foram duas respostas distintas. Pronto, vamos lá, vou corrigir, tá? Então, sendo que é mediana, por primeira coisa, bota em ordem crescente, tá? Então, mas antes disso, certo? Não, vou botar logo em ordem crescente. Então, o primeiro termo é 6,8,
Depois de 6,8, a gente tem aqui 7,5, né? Ó, 7,5. Depois, 7,6 duas vezes. 7,6. 7,6. Depois, 7,7. Depois, 7,9, 7,9. Depois, 8,1 e 8,2. Depois, 8,5 e 8,5. Depois, 8,6 e 8,9. E por último, 9. Beleza. Vamos lá, contando, né? O número de dados de elementos que a gente tem. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 é par. Então, nesse caso, tem que ser 14 sobre 2, 7, o sétimo e o oitavo termo. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 está aqui. E o oitavo termo está aqui. Então, a mediana vai ficar 7, 9, mais 8 e 1, tudo isso sobre 2. Dá 8 mais 8, 16, 16 por 2, ó. 8%, letra B de bola. Beleza? Ok? Próxima questão, ó. Um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra a febre amarela nos últimos 5 meses. No início do primeiro mês, esse posto de saúde tinha 228 vacinas contra a febre amarela em estoque. A política de reposição do estoque prevê a aquisição de novas vacinas no início do 6º mês, de tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas nos últimos 5 meses. Para atender essas condições, a quantidade de vacinas contra a febre amarela que o posto de saúde deve adquirir no início do 6º mês é de quanto? Bora lá? Comecem a fazer, viu? Eita, já, Murilo. Vamos lá, viu? Ver se vocês se emban... Ó, porque a gente tem que tomar cuidado no comando da questão, tá? Ó, é basicamente nesse pedaço aqui, ó. Ele disse assim, ó. No início do primeiro mês, esse posto de saúde ele tinha 228 vacinas contra a febre amarela em estoque. A política de reposição do estoque prevê a aquisição, ou seja, a compra de novas vacinas no início do 6º mês, de tal forma que a quantidade
inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas nos últimos 5 meses. Então, o primeiro passo aqui, ó, e ele diz, né, aqui, ó, para atender essas condições, a quantidade. Eita, gente, sem querer, o meu computador aqui deu uma descarregada, tá? O meu celular deu uma descarregada. Não, Amandinha, não foi que travou, não. É porque meu celular descarregou, tá? Eu estava com a segunda, no caso a câmera estava nele, tá? Aí agora eu vou ter que ficar com a cabeça meio assim para baixo, tá? Você tem que me ver assim por conta da tela do computador. Mas enfim, então o primeiro passo aqui é calcular a média, pô. A média de todos esses meses aqui, ó. Média, pô, é o quê? Soma todo dividido pelo total. Então eu vou somar esses dois aqui, ó. Vai dar 43, sim ou não? Certo, né? Esses dois dão 84 e este daqui dá 21. Esses dois juntos dão 64, mais, eu botei 84 por quê, gente? Se é 54. Mais 50, ou 50, botei tudo errado, 56. Meu Deus. Mais 56. Isso aqui vai ficar, nesse caso, 60 com 60 fica 120, correto, gente? Então, nesse caso, até o quinto mês, isso significa o quê, Jéssica? Que até o quinto mês, pô, essa unidade de saúde, ela vacinou 120 pessoas, ou seja, foram utilizadas 120 vacinas das 228. Mas eu estou calculando a média ainda. 120 eu vou dividir por 5. Quanto é que dá, gente? 120 por 5? 24, né? Pronto, 24 é a média. Segundo, agora é calcular o número de vacinas que tem que ter no sexto mês. Que ele diz que tem que ser quantas vezes a média? 12. Então eu boto aqui. 12 vezes 24. Isso aqui vai dar quanto? 288. Aí foi aqui que vocês erraram. Todo mundo foi em cima do E. Não é. Por quê? Tem que ter 288, mas se liga. Até o quinto mês, ela usou 120 de 228. Ele falou que ia jogar fora as vacinas que não foram aplicadas? Não, né? Porque, vem cá, se usaram 120, sobraram quantas? Vem cá, tinha 228. Aplicou ali um total de 120. Sobraram quantas? Sobraram 108. Isso aí. Sobraram 108. Aí agora sim. Vamos lá, já tinha 108. Tem que ter 288. Então precisa comprar quantas? Pego o 288 e tiro as 108 que já tinha, pô. Vai ficar quanto aqui? 180. Agora sim, ó. Letra B de bola, viu? Aí vocês tomem cuidado, viu? Pelo amor de Deus, pelo amor de Nossa Senhora de Aparecida, não façam esse negócio de responder rápido demais, não, viu? Que não vale a pena, ok? Gente, inclusive, vou fechar aqui rapidinho, porque eu já vou passar aqui para a próxima parte, viu? Mas antes disso, já deixa eu conectar aqui pelo celular, que eu já botei ele para carregar, porque senão fica ruim. Ó, porque a minha posição, como é que eu fico aqui? Aí, enfim, não tem coluna que aguente, não, viu, gente? Me desculpem. Cadê? Matemática. Cadê, meu Deus, o link da gente? Tá aqui. Vou desligar aqui rapidinho, tá? Só para eu poder. Pronto, agora sim, gente. Isso aqui fica bem mais confortável, porque senão, filho, tem coluna que aguente, viu? Ministrar daquele jeito ali. Agora, gente, vamos voltar aqui para a teoria, porque agora a gente vai entrar em medida de dispersão. Ó. Todo mundo está tentando acessar ao slide, né? Massa, muito bem.
Pronto, medidas de dispersão. Gente, agora, essas medidas de dispersão, aqui a parada é outra. Por quê? A primeira medida de dispersão que a gente vai aprender aqui, que é de fato a importância, vai ser a importante, de fato, né? Vai ser a famosa variância. Gente, a variância, o próprio nome já está dizendo, é o quanto que cada dado variou. Variou de quem? De alguém, de alguma medida que a gente já tinha. Que nesse caso, gente, vai ser a média. Então, a variância é o quanto que cada dado variou em média da média principal, que é a média aritmética. Ok? Professor, como é que eu faço para calcular a variância? Espera aí, daqui a pouco eu explico, viu? Porque eu tenho também, além da variância, eu tenho outra medida que vai ser o famoso desvio padrão. Professor, eu vi também que tinha um tal de desvio médio, né? Tem, mas eu não vou ensinar vocês a calcularem não, tá? Porque não é importante não. O mais importante aqui é desvio padrão. Porque, gente, desvio padrão é o famoso DP, ou também, como a galera gosta de representar, o ômega, viu? É a mesma coisa. Desvio padrão, gente, vai ser a raiz quadrada da variância. Então, assim, em poucas palavras, uma coisa mais importante aqui, Amanda, para aprender a calcular mesmo é a variância, pô. E aí, para eu não ficar escrevendo teoria, porque às vezes vocês não entendem, eu vou pegar aqui dados e a gente vai calcular a variância, ok? Então, vamos supor, vou botar como exemplo aqui os seguintes dados. 3, 5, 6, 8, 10, 17 e 12. Pronto, vou botar assim, 12 e 17. Massa? Agora a gente vai calcular a variância disso daqui. Bora lá, gente. Para calcular a variância, a primeira coisa que eu vou fazer, Amanda, melhor, eu vou deixar menos dado, tá? Botar só esses 4 aqui, fica mais fácil. Primeira coisa, quando eu for calcular a variância, gente, para calcular a variância, precisa, primeiramente, calcular a média dos dados. Sempre, professor, sempre calcular a média. Como é que eu calculo a média desses dados? O que é que eu faço para calcular a média? Como que eu calculo média? Murilo? Miguel? Soma e Sim. divide pela. Quantidade, né? É. Muito bem. Então, depois eu vou dividir por quanto aqui, Amanda? 4, né? Muito bem, 4. Bora aqui para a gente poder somar. Dá 8. Aqui dá 14, né? Quanto é que dá 8 mais 14, gente? 22. Então, fica 22 sobre 4. Vou fazer por 2, tá? Que fica 11 em cima, 2 embaixo. Gente, metade de 11. 5,5. Então, essa aqui é a média. Depois que eu calculei a média, eu vou calcular o que eu chamo de desvios, mas são desvios simples. Sabe como é que eu faço desvio simples, gente? Eu vou pegar o dado e vou subtrair da média. Só que eu sempre vou considerar, Miguel, o valor positivo. Então, vai ser um módulo. Entendeu? Vai ser o módulo do dado menos a média. Tranquilo, né? Então, bora lá. Desvio 1 vai ficar assim, gente, ó. Desvio 1, vou até botar Bzinho, ó. O desvio 1 fica o dado 1, que é 3, o módulo, né? 3 menos 5,5. Entenderam isso aqui, gente? Aí o dado 2 ficaria quem menos quem? Diz aí. Vê se vocês entenderam. Todo mundo entendeu como é que faz para calcular esse desvio simples? Eu vou pegar o dado, eu pego o dado e subtraio da média. Então, vamos supor, eu quero calcular o primeiro desvio. Então, eu vou pegar o primeiro dado. Quem é o primeiro dado aqui, dos meus elementos? 3. 3. E eu vou subtrair pela média. Quanto foi que deu a média? 5,5. Muito bem, tá vendo? Só que eu sempre vou considerar o valor positivo. Porque, por exemplo, isso aqui ficaria assim, né? Ficaria menos 2,5, certo ou errado? Certo. Só que o desvio, não existe desvio negativo, existe apenas... Porque desvio, ele não vai ter módulo, gente. Ele só vai ter um valor e acabou. Então, não vai considerar 2,5, vai considerar
menos 2,5, vai considerar 2,5, porque esse desvio vai ser, de fato, a distância de um dado para outro. Ou melhor, do dado para a média. Distância só existe positiva. Então, professor, significa que eu faço as contas e o que der negativo eu já mudo para positivo porque eu sempre vou considerar o módulo. Ok? Porque esse desvio simples é justamente a distância, cara. O quanto que distanciou o dado da média. Aí, se fosse o dado 2, como é que ficaria o dado 2 aqui? Desculpa, o dado não, o desvio 2, gente, perdão. 5 menos 5,5. Quanto é que dava isso aqui no final? Muito bem, Meio. zero. Muito bem, tá vendo? Bora para o desvio 3. Quanto é que ficaria no desvio 3 ali? 6 menos 5,5. Muito bem. Que aqui já vai dar, ó, 0,5. E o desvio 4, quanto era que ficaria? 8 menos 5,5. Quanto é que dá isso aqui? 2,5. Pronto, aí temos todos os desvios. Aí agora sim, a última parte é calcular a variância. Porque, gente, o que é que eu vou fazer com a variância? Eu vou pegar cada um daqueles desvios, vou elevar esses desvios ao quadrado, ver se vocês vão entender. Nesse caso aqui da gente, não são 4 desvios? Então eu vou pegar os 4 desvios, ó, elevo eles ao quadrado, somando esses quadrados, tá? Desse jeitinho. E divido pelo número de desvios. Nesse caso aqui, como eu quero fazer? É a média aritmética dos quadrados de cada um daqueles desvios. Aí eu tenho um resultado final, a variância. Ok? Então ficaria desse jeito aqui, a variância. Ó, a primeira, no caso, ficaria 2,5 ao quadrado, mais 0,5 ao quadrado, que é o desvio 2, mais o desvio 3, que é 0,5 ao quadrado, mais o desvio 4, que é 2,5 ao quadrado, tudo isso dividido por 4, porque são 4 desvios. E aqui a gente faz usando calculadora, tá, gente? Que eu não vou fazer isso aqui à mão, não, tá? Então fica 2,5 vezes 2,5 dá 6,25, mais 0,5 vezes 0,5 dá 0,25, mais 0,25, mais 6,25. Tudo isso dividido por 4. Certo ou errado isso aqui que o prof fez? Certo. Certo, né? Agora a gente vai somar. Vou somar tudo aqui na calculadora, tá, gente? Não faz isso aqui à mão, não. A soma toda, sabe quanto é que vai dar? Dá 13. Então, ó, a variância aqui vai ficar, vou botar para cá, 13 dividido por 4. Esse 13, quando eu dividir ele por 4, isso aqui vai ficar 3,25. Ou seja, gente, isso aqui me diz o quê? Que os dados variaram numa média de 3,25. Jéssica, porque a variância é isso? A variância vai ser a média aritmética dos quadrados dos desvios simples. Entendeu? Beleza? Pronto, variância. Desvio padrão, o que era que eu faria, prof? Eu pegaria a variância e calcularia a raiz quadrada dela e já dava o desvio padrão. Agora, gente, se liga. O desvio padrão não vai só me dar informação, ele não é apenas a raiz quadrada da variância, gente. Ele vai ser, na verdade, o quanto que os dados, aqueles dados que você tem, se desviaram da realidade, se desviaram de um padrão. Que padrão é esse, prof? É a média. E aí, vejam só, quanto maior, gente, quanto maior o desvio padrão, menos regular ou menos regulares são os dados. Ou seja, mais chance de erro você tem. Agora, quanto menor o DP, mais regular. Por quê, gente? Porque o problema já está dizendo, pô, desvio padrão. Então, significa que ele está se desviando do padrão, que tecnicamente, matematicamente, o padrão é o certo, entendeu?
É o que deveria acontecer. Ô, Então, papai, poxa, se você... Oi. por que que subtraiu 3 menos 5,5 no desvio simples? Aonde? No desvio simples. Aqui, porque, Gilzinha, o desvio é isso aqui, tá? É sempre o dado menos a média. Então, por exemplo, eu quero desvio simples 1. Então, desvio simples 1 é o desvio relativo ao primeiro dado. Quem é o primeiro dado da nossa sequência? Então, por isso que eu peguei o 3 e tirei o 5,5, que foi a nossa média. Aí, isso é o desvio 1. O desvio 2 vai ser quem? O desvio 2 vai ter que ser o segundo dado menos a média. Quem é o segundo dado da gente, ó? O 5. Tá vendo isso? O 5, aí eu tirei 5,5, tá vendo? Porque esse é o conceito matemático, tá, Juzinha? De desvio simples. É sempre o dado menos a média. Lembrando, sempre o módulo, tá? Diga aí, Amandinha. Ô, Fabrício, eu tô viajando, ou essa coisa do desvio padrão tem um macete, e se tiver uma tabela com os números, eu vou marcar. Eu não lembro se o macete é o mais próximo de 1 ou o mais próximo de 0. É nesse assunto? Não, Amandinha, não. Porque, veja, depende muito, na verdade, do que ele está te pedindo. Vamos supor que ele te peça lá, te dê vários números em uma tabela e te pergunta no final assim, qual é o dado mais regular? Ou qual é a pesquisa mais relevante? Ou a Entendi. mais relevante é aquela que tem menos erro. A que tem menos erro é que tem qual? É o que tem o maior desvio padrão ou a que tem o menor desvio padrão? Maior. No caso, a mais segura é o menor desvio padrão. Certo? Quanto Porque maior o desvio, menos menos regular. regular. Isso. Aí ele vai Então, querer saber o mais regular. perfeito. Normalmente ele quer saber o mais regular. Aí você já vai no que tem o menor desvio padrão. Porque lembra, Que eu tô é pensando isso. no macete, né? O Pronto, menor. é isso mesmo. Entendeu? Porque, veja, a Maria, esse desvio padrão é justamente as chances de erro, ou seja, qual é a quantidade que aqueles dados que ele te passou estão desviando do que deveria ser. Entendeu? Eles estão indo Então, para o outro valor menor, que não era. o que desvia menos, realmente é o mais. Entendi. Entendeu? Não faz sentido, né? Os Aí que sim. desviam menos do que é padrão é tecnicamente melhor, é mais Eu regular, lembro também entendeu? que tem alguma coisa assim de o desvio padrão é 7, alguma coisa assim. Eu lembro que você tinha dado a aula, tinha explicado, mas eu não lembro se era o valor do desvio padrão, mas era alguma coisa assim. Isso é porque, assim, Josinha, existem alguns valores que a gente pode meio que determinar para algumas pesquisas. Então, a gente diz assim, tipo, uma pesquisa com até 7 pontos de desvio padrão ainda é aceitável. Mais que 7, aí já não é aceitável. A gente já fica naquele receio, entendeu? Tipo, de acreditar nos dados que estão sendo passados ali. Isso é Eu já muito vi bom até cair no para Enem. pesquisas. Já vi até cair no Enem, isso assim, falando alguma coisa, tipo, qual é o desvio padrão que vai mais, que mais se dá com a pesquisa? Eu acho que era 7 a resposta. Não sei se eu É. não você tinha explicado, aí ficou na minha cabeça, só que eu não E lembrava o aí, sentido. muito bem, Josinha. Muito, muito, muito bem, velho. Agora eu vou botar umas questõezinhas aqui, tá? Vou botar aqui umas questões de medida de dispersão para a gente poder resolver juntos, tá? Essas questõezinhas, ó. Eita, meu Deus, cadê? Já vou botar Enem, né, gente? Vou pegar aqui minha lista Enem, que eu tenho uma lista Enem bem, bem legal mesmo, cara. Não, horas. Então, muito bem. Gente, lembrando, não vamos ver nada que envolve intervalo de classe. Antes que alguém me pergunte, professor, porque eu vi no material X a gente tinha um negócio chamado de classes. Não, isso aí, desculpa. Mas quem quer nem não tem por que ver isso, não, tá? É isso. Muito bem, Jéssica. Tem muito, cara, na área da saúde. Tipo, tudo que envolve alguma coisa relacionada à pesquisa tem muito desvio padrão. Tanto que vocês vão ver muito isso aqui na faculdade, tá? Quem entende de estatística é muito valorizado dentro do ramo da pesquisa. Juzinha, lê essa questão pra gente, Ju.
loja de produtos para animais registrou o tempo em minutos que seus clientes passaram na loja em um determinado dia. Os tempos registrados foram os seguintes: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. A amplitude desse conjunto de dados é... Muito bem. Façam e me digam a resposta, tá, gente? Oi, todo mundo tá indo de B, né? Hum, muito bem, gente. É isso mesmo, tá? Letra B de bola. Pô, a galera tá boinha, viu? Boinha, boinha, boinha. Agora, deixa eu botar uma aqui, ó. Essa aqui, ela já não é tão na cara, ó. Mas não deixa de ser estatística, né? Lembrando, ó. Olha essa aqui é do Enem, tá? Antes que vocês me perguntem, é do Enem, é só. O Instituto de Pesquisas Eleitorais recebe uma encomenda na qual a margem de erro deverá ser de, no máximo, 2 pontos percentuais. O Instituto tem 5 pesquisas recentes, P1 a P5, sobre o tema objeto da encomenda e irá usar o que tiver o erro menor que o pedido. Os dados sobre as pesquisas são as seguintes, a gente tem ali, tá vendo? Ó? Em que alfa é o parâmetro e N é o número de pessoas que foram entrevistadas. Gente, na verdade, essa aqui ainda não dá para a gente fazer, porque a gente vai precisar de eu não tinha percebido, a gente vai precisar de uma experiênciazinha a mais, tá? Que ali ela é bem interessante, mas a gente vai fazer depois ela. Deixa eu ver se Essa eu aí, se eu não encontrar me o... engano, ela caiu ano passado, eu acho, né? Foi, isso mesmo. Eu acertei Isso, no isso, isso. chute. Eita, pega, foi? Pronto, mas agora, dessa vez, aqui, ó, é essa aqui que eu ia passar primeiro, peraí, viu? Ó, é essa daqui que eu quero passar, depois a gente faz ela. Já eu volto para ela, tá? Não se preocupem, não. Ó, fazer logo uma aqui um pouquinho mais padrão, um pouco. Que é melhor. Pronto, essa daqui agora, ó. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do sorteio. Pelo regulamento do sorteio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre quais atletas? Certo, Jéssica, tranquilo, viu? Ó, o mais regular e o menos regular. Como é que eu faço para saber quem é o mais regular e quem é o menos regular? Maior e menor desvio padrão. Muito bem. Quem tem o maior desvio padrão é o quê? É o 2,849. E nesse caso vai ser o menos ou mais. Vai ser o que mais variou. Isso, então é o menos regular, não é isso? Isso. Pronto. E o que tem o menor DP vai ser nesse caso, 3. muito bem, o maior regular. Tá vendo? Aí o maior, a gente tá vendo aqui, é este cara, o menor é este cara. Então a luta tem que ser entre 2 e 3.
Tá vendo? Ó? Letra C. Fácil, difícil, digam aí. Feedback. Tranquilo. Ô, Fábio, Tranquilo. você pode dar um Foi. exemplo da questão quando diz o padrão é 7 que eu tinha falado, que eu não lembro Pronto, como eu, é. eu vou ver, Gilzinha, se eu encontro aqui um desses exemplos, tá? Eu vou Tá ver aqui certo. se eu encontro. Porque eu não lembro mais, tipo, mesmo dessa questão. Mas eu lembro que eu já tinha visto uma questão dessa mesmo, eu tinha comentado lá mesmo no Montessori. Mas deixa eu ver aqui se eu encontro, tá? Eu queria encontrar um exemplo mesmo, tipo assim, prático, para eu poder relembrar disso aqui. Pronto, ó, tem uma aqui bem legalzinha também, deixa eu passar para vocês fazerem essa aqui também, ó. Pronto, a próxima aqui diz assim. Também é do Enem, tá, gente? Todas nós estamos fazendo aqui. Só uma que a gente fez até agora que não era do Enem, mas essas todas são Enem. Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Um campeonato foi organizado em 5 etapas e o tempo médio de prova indicado pelos organizadores foi de 45 minutos por prova. No quadro estão representados os dados estatísticos das 5 equipes mais bem classificadas, os dados estatísticos das equipes mais bem classificadas em minutos. Utilizando os dados estatísticos do quadro, a campeã foi qual equipe? Tem que lembrar, é a que mais se aproxima do tempo fornecido. Quem mais se aproxima, vê aí, vai ser o quê? A que tem o menor desvio? Isso, porque é a mais regular. Então, letra o quê? C. Perfeito, ó. A gente já não perde mais nenhuma questão sobre desvio padrão. Inclusive, tem uma bem legal, cara, que é o cálculo de desvio padrão mesmo em si, do Enem, que eu não tô achando, velho, ela. Mas eu vou botar outra aqui para vocês fazerem, tá? Aí eu vou precisar que alguém leia essa daqui pra gente, ó. Peraí, viu? Gilzinha, você leia essa daqui pra gente, ó, que eu vou botar, ó. Lê ela aí pra gente. Leio sim. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais, a média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Dados os candidatos no concurso, apresentados, o candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso, é. Massa, muito bem. Muito bem. Aí a galera já entendeu como é que faz para resolver questão de desvio padrão, cara. Tá vendo? Agora eu vou botar uma do Enem 2019, que a perspectiva muda um pouquinho. Olha só essa daqui. Murilo, você lê pra gente, por favor. Isso que ela é bem conhecida, 2019. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minuto que um motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1, figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. O quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo, segundo o valor do desvio padrão. Com base nessas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade de tempo é Muito bem. Aí a variabilidade depende de quem? Do valor de quem que ele disse? desvio padrão. Muito bem. Então tentem fazer aí e me digam, viu? E aqui são os dados, ó. Terminando, me falem quanto foi que deu. Primeiro tem que colocar em ordem, né? Isso.
E aí, gente, ninguém conseguiu ainda, velho. Alguém já conseguiu? Ah, Demais, sabe. só. Pronto, certo, beleza. Ó, o Murilo já conseguiu. Mais alguém? Tô terminando, peraí. Certo. Mas
2 minutinhos, viu, gente? Vamos lá. Ó, vamos lá. Ele quer saber a variabilidade do tempo, que depende do valor do desvio padrão. Então, tem que calcular desvio padrão. Quem é o desvio padrão mesmo? É a raiz de quem? Raiz quadrada de quem? Da variância. Muito bem, bora. Para calcular a variância, qual é o primeiro dado que a gente calcula? Porque tem que calcular a variância primeiro. Média, muito bem. A média soma tudo, divide pelo total, não é isso? A soma, gente, de todos esses dados aqui, vocês concordam comigo que dá 343? E aí eu vou ter que dividir por quanto, não é isso? Dividir por 7, né? E dá quanto no final, a média? Meu deu 49,1. Foi? O meu deu 49, exato. Meu Certo? também, 49, exato. Pronto, muito bem. Aí o segundo elemento vão ser os desvios, né? Simples. Então, desvio 1, como é que eu calculo o desvio 1? Os desvios. 44 menos 49, vai fazendo Muito bem, 46 perfeito. menos 49. Perfeito. Hoje nem precisa organizar em ordem crescente, não, tá? Vou dizer que o primeiro dado é o 48. Então, fica 48 menos mesmo. 49, certo? Dá 1. O desvio 2, quem é que vai ser o desvio 2? É 54 menos 49, que dá quanto? 5. O desvio 3 fica 50 menos 49, que dá 1. O desvio 4 vai ficar 46 menos 49, vai dar 3, né? Vão me corrigindo se estiver errado, tá? Depois, 44 menos 49 dá 5. 52 menos 49, que dá 4. Não, 4 não, peraí. 3, né? E o desvio 7, que vai dar 0. Calculei o desvio. Qual é o próximo passo? Muito A bem. diferença entre eles. Perfeito, muito bem. Ó. Tá vendo? Porque agora eu vou calcular a média aritmética do quadrado desses desvios. Então fica 1 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. E aí, como é média, eu vou ter que dividir por 7, né? Porque é o número de desvios que eu tenho. Vai ficar 1, 25, 1, 9, 25, 9, 0. Vai ficar, ó, somando isto tudo aqui, ó. Todo mundo. 25 com 25 dá 50. 9 com 9 dá 18. 18 com 2 dá 20. Tudo isso por 7. Isso aqui vai dar 70 por 7. Olha quanto dá. 10. Então, agora só falta o desvio padrão, pô. E o desvio padrão, que é o famoso DP, tem que ser a raiz de 10. Gente, vem cá. Raiz de 10. Raiz de 9 é quanto? 3, né? Então, poxa, isso aqui vai ter que dar 3, algumas coisinhas, ó. 3 e uns quebrados, né? 3 e uns quebradinhos. Aí, 3 e uns quebradinhos, pô, vai ter que estar aqui, ó. Nesse intervalo. Entre 2 e 4. Então, letra B de bola. B de baixa. Nossa, por isso que o meu. Ou, por causa daquele 49,1, as minhas raízes deu 1,1, 4,9. O de vocês deu 1, deu 5, redondo, né?
O meu deu tudo com Quebrado. valor unitário. Eu tava vendo, tava Eita. muito estranho mesmo esses números. Caramba, velho, por conta da média, velho. Ei, mas aí, gente, estão liberados, viu? Vou liberar a listinha agora e liberar as aulas também. Na dúvida, vocês me procuram, tá? Façam todas, gente, que vale muito a pena.